Olá, gente, como vão vocês? Espero que bem. A gente está partindo para os momentos finais da nossa disciplina de História da Arte no Brasil e eu gostaria de fazer alguns desfechos e arremates do debate para que ela não fique tão solta. Vocês percebem que eu tenho um cuidado muito forte, né, com uma disciplina que é optativa, mas que é muito especial para mim. Haja vista que eu pesquiso o campo da história da arte em Pernambuco, tenho trabalhos de dissertação de mestrado, tese de doutorado, artigos e essa disciplina ela me apareceu como uma espécie de espaço salutar e necessário no campo da história para se problematizar um campo tão singular e tão estranho para os historiadores, né? Até porque, como eu sempre falo para vocês, a história da arte ela é uma disciplina autônoma, ela não faz parte do desenvolvimento profissional do historiador, do desenvolvimento do campo do historiador, mas ela aparece em algumas áreas do conhecimento, como arquitetura, turismo, designer, na história, nas artes visuais, na sociologia, como se fosse uma espécie de acessório. E isso não é legal. Não é legal porque ela possui um conjunto de métodos, de debates teóricos, epistemológicos muito próprios, e isso faz com que a própria obra de arte ela se torne um acessório dentro do campo da história, como se a obra de arte ela fosse tratada sempre pelo historiador como uma simples fonte histórica, como um simples documento histórico, e ela é muito mais ampla do que isso, ok? Eu queria parabenizar todos aqueles que desenvolveram o trabalho sobre a teoria do não objeto do Ferreira Goulart, que encararam a leitura de um texto prolixo, né? Um debate fenomenológico sobre o objeto artístico, uma teoria brasileira. Isso é super importante, escrito por um pensador, um crítico maranhense, o Ferreira Goulart, e que pouco é trabalhado no campo da história ou até no campo das artes, né? No campo da história nós recorremos muito aos textos do Walter Benjamin, né? Principalmente a obra de arte no seu período de reprodutibilidade técnica é muito trabalhado por os historiadores, mas pouco se fala sobre os tratados teóricos e epistemológicos dos brasileiros, né? Principalmente o Ferreira Goulart com a teoria do não objeto e o Oswald de Andrade com o seu manifesto antropofágico. São teorias nossas, construídas no nosso campo e de extrema importância, tá certo? Como os textos críticos do Hélio Oiticica, os textos da Tropicália, entre outros. Então vamos valorizar mais os nossos pensadores, né? Os nossos teóricos. A teoria do não objeto ela desloca o objeto artístico para ampliar essa forma de materialidade, né, desse objeto, deixá-lo ele mais aberto, mais deslocado para ser trabalhado dentro de contextos históricos, contextos culturais, entre outros. E muitos trouxeram, né, textos bastante interessantes, é óbvio, resumidos, objetivos, como eu tinha pedido, mas que eu gostei muito. Gratidão. Como vocês viram ao longo da disciplina de História da Arte, a gente trabalhou ela com algumas linhas curatoriais, né? Algumas linhas deslocadas, bem mais amplas, por exemplo, iniciando com um debate de decolonialidade da própria história da arte, né? Desconstruindo essa ideia de que nesse processo violento de invasão dos colonizadores já existia sim uma produção artística no nosso território que atendia funções estéticas, religiosas, do cotidiano dos povos ameríndios e que recebeu uma carga eurocêntrica de anulação muito forte dos debates estéticos e artísticos dos europeus, né? O próprio projeto de colonialidade, o próprio projeto de colonização, ele também faz parte do projeto de renascimento cultural, onde traz essa ideia de modernidade, como se
os europeus eles fossem sempre, ou o Ocidente, ele fosse sempre o detentor do símbolo do novo, do moderno. E esse novo e moderno não necessariamente ele é o desenvolvido, ele é o progresso. E sim, ele é o bárbaro, ele atropela, ele violenta, ele anula os princípios existentes em outras culturas, as matrizes culturais, as cosmologias existentes. Então a gente fez aquela análise do início sobre a produção artística sobre o Brasil, uma produção artística que inventa essa imagem sobre o Brasil, e depois a gente viu como era a produção artística desenvolvida aqui pelos povos ameríndios, né? Quer dizer, um processo exógeno, externo de construção da imagem e um processo endógeno. Depois a gente vai caminhando e vendo, por exemplo, a invenção das paisagens também por pintores holandeses, e a gente vê como a paisagem ela é uma construção sociocultural, né? Como a paisagem ela tem essa função no campo das artes de criar uma ideia de realidade, mas ela é um elemento editado, né? Um elemento forjado, um elemento recortado da natureza. Então, essa artificialidade da paisagem ela é muito interessante e problemática no campo das artes, né? A gente também problematiza as experiências do barroco específicos no Brasil, né? Com toda a sua carga de hibridismo cultural, de mistura com os saberes já existentes, né? Dentro das oficinas, o desenvolvimento de uma arte sacra, dentro do projeto político e pedagógico do Barroco, da Contra-Reforma, onde incluiu, por exemplo, mestres artífices negros, mestres artífices indígenas, onde esse cruzamento cultural cria um novo regime de visualidade. Então a gente já vai ver nas manifestações do barroco, dos barrocos no Brasil, barrocos tanto no Sul, em Minas Gerais, Paraíba, Salvador, Recife, Olinda, barrocos muito diferentes e muito singulares, mas a gente vai ver a presença de alguns elementos dessa cultura tropical, né? Como se fosse uma resposta à elaboração desses tratados estéticos, né? E essa tese ela é muito defendida pelos modernos, pelo modernismo, né? Principalmente o modernismo de São Paulo, que vai retomar o barroco como uma espécie de símbolo da primitividade da produção artística no Brasil, né? Símbolo de originalidade da produção artística. São os modernos, os modernistas, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, que fazem parte de uma elite intelectual de São Paulo, que passam a problematizar essas origens primitivas da cultura brasileira como um elemento contrário às influências eurocêntricas na arte, né? Por isso que quando a gente fala sobre o modernismo, a gente deve trabalhar ele no plural, ele é muito aberto. A tese dos modernistas de São Paulo, ela não é trabalhada em todo o território brasileiro. Interessante a gente falar sobre isso, porque aqui em Pernambuco, no mesmo período da Semana de Arte Moderna, a gente já tinha alguns artistas produzindo algumas experimentações no campo desses modernismos. Um exemplo é o Vicente do Rego Monteiro, né? Artista pernambucano que bem antes da Semana de 22 já tinha ido à Europa, já tinha circulado entre aqueles artistas do modernismo de Paris, conhecendo Picasso, conhecendo Braque, tendo contato com a forma que ele chama do brutalismo, do cubismo. E Vicente é um pernambucano que participa da Semana de 22. Não ele, as obras dele são expostas lá. Mas, ao mesmo tempo, ele traz um debate muito diferenciado sobre o modernismo, incluindo um regionalismo específico daquele de Pernambuco e do Nordeste, né? Incluindo elementos ligados a uma estética do barro, incluindo elementos ligados a um estudo que ele faz da cerâmica marajoara, do Pará, e outros elementos, né? Vicente do Rego Monteiro, ele desenvolve uma espécie de tratado
arquitético desse campo moderno, onde ele gera um campo até de oposição ao universo do Sudeste, né? Ele é um artista que ele vai articular suas relações do modernismo com outro universo, né? Não o universo dos artistas de São Paulo, mas que era um campo muito ampliado de contato, né? Eles estavam ali constantemente em contato, estavam ali constantemente trocando ideias, em diálogos, né? O Vicente com o Portinari, com o Cícero Dias também daqui, com a própria Tarsila do Amaral, que o Vicente conhecia, e que estavam produzindo experimentações de modernismo, né? Formas de ser moderno nesse campo das artes.